queria fazer uma pergunta e ouvir alguns comentários, particularmente da Miriam, com relação à questão que eu vou levantar. Porque me deu a impressão que houve um certo consenso no sentido que, tendo em vista a matriz no Brasil, em que predominam os direitos coletivos e os direitos sociais, de que a saúde, que é de uma certa forma, como foi dito aqui, híbrido, né? O campo da saúde é híbrido, transitando entre direitos coletivos e direitos sociais, e ao mesmo tempo se colocando como afirmação de um direito individual, seria, eu penso muito mais do ponto de vista de estratégia política, seria como estratégia política uma porta de entrada muito importante para a questão dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais também. Inclusive a questão da saúde mental, etc. Saúde no sentido mais amplo da OMS. Ao mesmo tempo, me pareceu um pouco paradoxal a questão colocada, talvez mais especificamente pela Miriam, com relação à utilização de argumentos do campo da ciência e da tecnologia médica para o debate sobre direitos reprodutivos, mais especificamente também direitos sexuais, mas mais especificamente direitos reprodutivos. Porque me pareceu paradoxo justamente porque foi colocado que a saúde é que seria, no caso do Brasil, não estou falando como princípio, estou falando no caso do Brasil, a porta de entrada. Ora, hoje em dia é impossível você falar em saúde desvinculada do binômio médico-hospitalar e mesmo da questão da tecnologia médica. E aí eu me reporto a questão do DNA. Quer dizer, em que medida você pode abrir mão, então, de uma evidência totalmente científica como o DNA e qual o papel que o DNA e o exame de DNA vem tendo no campo da justiça. E a outra vai diretamente com relação à anencefalia. Em que medida a questão da ultrassonografia, que avança cada vez mais, não tem que ser considerada chave, não só no debate da anencefalia, como no debate do aborto em geral. Quer dizer, eu acho que nós não podemos hoje mais usar o mesmo argumento, o nosso corpo nos pertence, quando a ultrassonografia traz evidências, né, sobretudo a partir de determinado mês, de uma vida intrauterina que é vista. Tem até reunião familiar para ver a projeção, etc. Então, na questão da anencefalia especificamente, o que me chama a atenção é o sofrimento. Porque se hoje, no início da gestação, a mulher sabe que ela está gestando um feto anencéfalo, você pode inclusive pensar numa convenção contra a tortura, no sentido da implicância que seria levar a termo essa gestação, o que antes da ultrassonografia seria um imenso sofrimento no momento do parto apenas. Então, são questões que eu acho que eu gostaria, Miriam, que você matizasse para eu entender melhor, não só a sua, mas a posição da mesa. Eu estou como consultora do Ministério da Saúde há 4 anos. E foi justamente nesse processo que a gente acompanhou, né, a instituição do Comitê de Saúde da População LGBT, né, a discussão de algumas populações vulneráveis através de comitês, como da população negra, da população cigana, do campo e da floresta, enfim. E aí, nesse contexto, a gente trabalhou também com a portaria que instituiu o processo transexualizador no SUS. E a gente estava conversando antes de começar o evento, né, eu e a Miriam, né, como os argumentos estão baseados, todos os argumentos para se instituir uma política pública estão baseados na epidemiologia, né, vindo resgatando, inclusive, a questão da própria epidemia de AIDS, plano de feminização. Por que o plano de feminização não pegou para o movimento de mulheres? Isso para a gente é uma discussão que a gente está levando muito a sério. Para quem não conhece o plano, é um plano integrado de enfrentamento da epidemia de AIDS nas mulheres e o plano de enfrentamento da mesma epidemia para gays, homens que fazem sexo com homens, pegou, digamos assim, né? Na verdade, as secretarias estão levando isso à frente, né? Eu acho que é uma pauta para o movimento feminista,
sem querer pautar o movimento feminista, mas já atentando para essa discussão. A Sônia trabalhou nisso, a Miriam já trabalhou nisso, a gente tem outras feministas históricas, no sentido de históricas, não porque são mais antigas, mas históricas, porque fizeram história dentro da questão da epidemia de AIDS, com a discussão do feminismo. Então, acho que isso para a gente também, a gente tem que relembrar, porque quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, por que eu acho que não é uma discussão fácil e que muitas vezes ela não vai para frente? Porque não há consenso entre os próprios movimentos, e a gente sabe disso e não necessariamente precisa haver. Mas são discussões que tratam, e a gente tende a sempre abordar na perspectiva do aborto, mas não é só isso, e a gente sabe. Acho muito interessante trazer essa perspectiva do direito individual. Porque se a gente consegue trabalhar com o direito individual, a gente consegue reconhecer melhor a questão das uniões afetivas, do prazer, trabalhar com a discussão de sexualidade de uma forma mais séria, né? A própria prostituição, porque a prostituição, no meu entendimento, ela como um exercício livre e autônomo daquela mulher adulta, ela é um exercício do direito sexual dela. Então, acho que isso a gente também... E a gente tem divergências em relação à prostituição dentro dos diversos movimentos de mulheres, né? De anticoncepção e de concepção também, no caso das técnicas de reprodução não assistida, que também é muito pouco falado no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, eu queria trazer um pouco esses elementos. Não é uma pergunta direcionada para ninguém, mas só para suscitar. E nessa questão da epidemiologia, por exemplo, a gente enfrenta muita dificuldade com relação a trabalhar políticas de saúde para mulheres lésbicas, porque a gente não tem uma epidemiologia que comprova mais câncer de mama, ou mais mioma, ou mais isso, ou mais aquilo, e são esses elementos que muitas vezes os gestores utilizam para a formulação de políticas públicas. Então, assim, a gente consegue avançar no processo transexualizador, porque já há um reconhecimento internacional de que é uma doença mental, e só por isso a gente conseguiu avançar, e não consegue avançar, por exemplo, nas políticas de saúde para mulheres lésbicas. E quando há pesquisas, então, elas são mais focadas com a AIDS, porque é também de onde vem o financiamento, muitas vezes, para a realização dessas pesquisas, né? Isso não é uma novidade para as pessoas que já trabalham nesse campo, né? A gente tem algumas pesquisas no Brasil, mas não são pesquisas de âmbito nacional, e que também questionam a credibilidade por não ser nacional, enfim, e sempre fica nesse impasse. Então, a gente estava conversando antes de o fundamental trabalhar na perspectiva de direito, e aí também eu não sei se seria só de trabalhar direito humano, porque, na verdade, quando a gente vai aprofundar direito humano é muito amplo, muito geral, e ninguém traz para si mesmo como uma pauta, por isso que muitas vezes as coisas vão cair na saúde, que é uma questão mais palpável, de impacto, por exemplo, com relação ao aborto, a mortalidade de mulheres, né, a esterilização, enfim, isso é mais palpável. Então, também por isso que, às vezes, essas discussões vão parar na saúde. E porque também, já puxando sardinha para a gente também se tem uma série de aberturas. Tem mais abertura com o movimento de mulheres, pelas mulheres que passaram, inclusive feministas que passaram pelo Ministério da Saúde, a construção histórica do movimento feminista com a própria construção do SUS. Então, tem uma relação muito mais próximo que não tem em relação a outras políticas sociais. Bom, o que de fato a crítica que eu quis trazer é a incorporação, a crítica pelo direito ou pelo poder judiciário na sua argumentação, a incorporação tanto no pedido dessas novas tecnologias, de resultados de pesquisas, porque de fato eu não tenho dúvida que tudo isso amplia os direitos de liberdade das pessoas. Então, hoje, você ter acesso às novas tecnologias, acesso ao avanço científico, que inclusive é um direito humano garantido na Convenção, no Pacto de Direitos Sociais e Coletivos, enfim. Então, mas essa incorporação, a crítica do direito,
o resultado de um exame de DNA ou o resultado de uma ultrassonografia como o único respaldo para fundamentar uma decisão é a minha crítica. A minha grande crítica, e já entrando na que a Kátia me perguntou, porque tem muitos, tem o DNA, a ultrassonografia, é de você utilizar aquela prova. Isso não é novo no direito, tanto que nós temos algumas teorias de argumentação que tentam trabalhar a natureza, já que o direito trabalha com fatos. E, portanto, ele vai, em algum momento, ter que relacionar os fatos a valores, a princípios, às normas. O que a gente vê é exatamente uma incorporação absolutamente acrítica. A Kátia trocou numa questão. Então, por exemplo, o que eu deveria observar prioritariamente, prima facie, seria o sofrimento daquela mulher, independente da exatidão de um resultado, se é 100% certo o nascimento ou natimorto, no caso da encefalia, ou se o absoluto, ou seja, o que eu deveria apreciar de fato é em que pese a vontade, o desejo da mulher de não prosseguir com aquela gravidez em relação ao risco de ser uma gravidez e tal. E esse exame de ultrassonografia entra como um respaldo aos fatos, uma prova que deve ser ponderada e apreciada no contexto do processo. É o uso, eu não fiz absolutamente, a minha crítica não é nem ao uso desse argumento no debate, que eu acho que é riquíssimo, daí o direito à saúde ser estratégico para a dimensão individual e coletiva, onde você luta por uma incorporação de novas tecnologias para a defesa e ampliação de liberdades individuais, como acesso à reprodução assistida, que é um tema dos direitos sexuais que abrange também a questão das lésbicas e de homossexuais, enfim, quem terá acesso a essas novas tecnologias, eu não tenho dúvida que mas a gente deve incorporar isso na discussão jurídica de forma crítica. Mas a questão da fragmentação do direito e da especificação, acho que a gente está um pouco confundindo. A gente tem um processo de especificação do direito, dos sujeitos desse direito, das vulnerabilidades, mas a gente, de fato, eu me pergunto se a gente caminhou mais positivamente pela especificação ou pela fragmentação. Então, quando você fala do direito das lésbicas a um programa de saúde, eu perguntaria, será que não é o direito das lésbicas de serem consideradas como mulheres ou ter um tratamento digno? Então, de fato, a gente tem que pensar se é necessário uma especificação ou se é necessário, porque tem algumas questões, às vezes a gente não está especificando e se fragmentando e trazendo dificuldades para tal. Então, mais uma vez, eu não preciso do recurso da epidemiologia para me provar que as lésbicas têm mais câncer ou menos câncer. Eu tenho que defender a especificidade das questões da mulher. Me parece que o acesso à justiça ele é positivo. As distorções que esse acesso exacerbado pode causar, eu fico preocupada. Se a gente colocar no fenômeno jurídico, a gente colocar todos os fenômenos sociais sobre a égida do fenômeno do jurídico, nós vamos viver um Estado totalitário. Então, a judicialização, ao mesmo tempo, isso é verdade, não do direito, mas se a gente recorre, se a gente está recorrendo, as violações estão constantes, e a gente está recorrendo ao judiciário de forma absolutamente rotineira, isso me revela que está se passando um estado de exceção preocupante. Então, o fenômeno, ele é preocupante porque eu estou vendo que tem algumas coisas na sociedade que não podem ser subsumidas só pela ótica do judiciário, sim, tem a questão política. E um dos ministros, Celso de Mello, ele dizia o quanto o judiciário tem que assumir a vocação de ser um órgão de promoção de direitos humanos, de proteção e também promoção, tendo maior abertura à normatividade interna e internacional. Eu reputo um julgado paradigmático por vários motivos. Não chegamos ao que o professor Canotilho hoje, um dos maiores constitucionalistas, ele diz, foi esse o tempo da pirâmide do ordenamento jurídico,
Nós, no direito, colocamos a pirâmide, a construção em cima como topo. Eles agora é um trapézio, essa base é alargada, porque nós temos as construções, temos a construção, temos os instrumentos, direitos humanos, os tratados, e no caso europeu, o direito comunitário. Nós não chegamos a tecer hoje um trapézio, mas há todo, por 5-4, o Supremo, ao menos, deu uma hierarquia especial aos tratados de direitos humanos, 5 votos a favor da hierarquia infraconstitucional, mas superlegal, e 4 a favor da hierarquia constitucional, que já é um grande ganho. Acho que nós adotamos uma linguagem dos direitos que não é comum, não era comum na história política brasileira. Nesse aspecto nós temos uma novidade importante e a adoção, a opção por essa linguagem dos direitos, ela possibilitou, se não uma reforma das instituições judiciárias, pelo menos uma sensibilização maior dos operadores do direito para uma série de questões que se colocaram na agenda, digamos assim, de maneira ampla, da cidadania brasileira. O problema é que nós mantemos com as relações, mantemos com as instituições judiciais e com os operadores do direito relações tanto quanto ambíguas ou paradoxais, porque a linguagem do direito, dos direitos, é uma linguagem muito suscetível a, digamos assim, a ideia da moralidade, talvez invadindo um pouco o que estava previsto para acontecer aqui no início do seminário, né, a relação entre moral e direito e política. Mas o fato é que o direito está fortemente associado a ideias ou princípios de moralidade, de modo que pensar seus avanços e recuos é necessariamente lidar com a moral. Se a nossa agenda de redemocratização e de luta pela ampliação dos direitos de cidadania tivesse dado muito mais na seara do político do que do direito, nós estaríamos falando de interesses, objetivos, digamos assim, claramente postos na mesa, disputados entre os atores e decididos no voto. Com uma Constituição resguardando os principais, para a maioria política não intervir sobre eles, né? Mas no que diz respeito ao que não é fundamental e consensual nessa política democrática, tudo seria objeto de discussão e deliberação em sede política e não em sede da justiça e do direito. Veja que por aí eu talvez tivesse tido mais retrocessos do que avanços. Então, eu estou querendo fazer aqui um retorno ao passado e trilhar uma outra trajetória. Por quê? Porque pela linguagem dos direitos nós conquistamos muitos avanços. Se eu pego então de volta o tema da relação de direitos reprodutivos e sexuais com o direito à saúde, os êxitos são evidentes. E ouvindo a professora Silvia reiterar que no plano internacional isso é o grande instrumento, isso realmente reforça esse ponto. Mas para além disso, tentar entender por que certas coisas avançam mais do que outras, é preciso então mergulhar no mundo da justiça e entender melhor como operam os operadores do direito. A ideia do direito público subjetivo, então, é o reconhecimento por parte da autoridade judicial que aquele que pleiteou o medicamento, mesmo sendo um indivíduo, usando de um mecanismo processual que eu desconheço, inclusive, não sei como é que essa questão foi chegar até o Supremo, mas chegou até lá, e ele pleiteia o medicamento e o judiciário força a administração a conceder esse medicamento para um indivíduo em particular, com base nesse argumento do direito público subjetivo. De modo que discricionalidade da administração pública virou uma questão acadêmica. Escassez de recursos virou uma questão acadêmica. Questão orçamentária e de políticas públicas virou uma questão acadêmica. Pode ser útil para os nossos debates, mas para quem está pensando a relação entre quem tem a necessidade do medicamento e quem está na condição de autorizar a sua distribuição, essas outras questões são menores. E por meio do direito público subjetivo se concede. Aí eu fico pensando, no caso, por exemplo, de toda uma agenda nessa área, de temas muito importantes sobre os quais eu talvez nem tenha muita familiaridade para falar e acrescentar novos pontos, mas quando eu disse que o caminho entre nós parece ser mais longo para ser percorrido, eu pensava no fato de que na questão do aborto, por exemplo, o ponto de partida é criminal.
não é? O ponto de partida está no Código Penal. Ao passo que na distribuição de medicamentos para portadores de HIV, embora algumas forças conservadoras em algum momento tenham até tido a intenção de criminalizar a situação, não é? O ponto de partida é mais leve. O ponto de partida pela via do direito à saúde se chega mais rápido ao direito público subjetivo. Ao passo que na área dos direitos sexuais e reprodutivos, o meu receio é de que o caminho para se chegar a uma ideia semelhante de um direito público subjetivo para atender determinadas demandas seja certamente um caminho muito mais longo, mais difícil e que necessariamente na experiência brasileira terá que lidar com os nossos operadores do direito. Tem um livro que é importante hoje entre nós, que é o livro do Charles Epp, Rights Revolution, que tem a seguinte conclusão: depois de comparar a experiência de conquista de direitos por meio da judicialização em países como Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Ele diz: rights are not gifts. E conclui que a comparação entre esses países demonstra que os casos de maior sucesso são casos em que há uma vibrante e mobilizada sociedade civil em torno e sustentando por um bom tempo ações judiciais. E, em segundo lugar, ele percebe também que a existência de algum tipo de programa ou instituição oficial que sirva de suporte para a mobilização da sociedade civil em torno da judicialização dos seus interesses e de suas agendas também é algo importante. Bom, sou Ana Paula, sou advogada e sou consultora do IPAS, que é uma instituição que trabalha com direitos reprodutivos. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário um pouco também, dialogando com a Miriam, de quando a gente percebe nas decisões judiciais essas pautas aí, nessas questões mais das ciências médicas, né, inclusive com interpretações por parte dos juízes dessas pesquisas, porque o que a gente acaba vendo é que o juiz não só se apoia nessa pesquisa, como ele mesmo faz uma interpretação, ele sequer se auxilia de um perito médico, e a gente viu isso muito claramente no caso do Mato Grosso do Sul, quando o próprio juiz fazia a interpretação da ficha médica daquela mulher que estava sendo criminalizada. Ele fazia uma avaliação, inclusive, sobre a ultrassonografia, sobre o que estava descrito ali, e que aquela descrição, né, por conclusão dele, significava que aquele feto era um feto vivo, sem ter recorrido a um perito legal para auxiliá-lo naquela decisão. Mas, além disso, quando a gente verifica esse apoio aí nas ciências médicas, eu fico pensando que talvez tenha mesmo uma lacuna para o judiciário decidir sobre esses temas. Então, por que o judiciário não preenche essa lacuna com esses tratados internacionais de direitos humanos, que são as normas que os juízes têm capacidade de interpretar muito mais essas normas do que a essas ciências médicas e ciências que eles estão tentando se apropriar de alguma maneira, né? Então, eu fico pensando que a fuga em utilizar um tema que é tão mais próximo do direito, que são os tratados internacionais, é tão grande que um juiz prefere recorrer a uma questão técnica que ele não domina do que se pautar num tema de direitos humanos. Então, fico pensando assim, como é que não dá para trabalhar essas duas coisas, né? Quando essa lacuna aparece, quando se pega a questão da ciência médica, é quase que um direito humano dizendo assim, olha, eu estou aqui também para ser utilizado, e por que isso não acontece com tanta facilidade ainda, né? Eu gostaria de trazer um elemento para acrescentar, e peço desculpas porque eu não assisti desde o início dos trabalhos, meu voo foi cancelado, depois de um outro voo, talvez isso tenha sido abordado, mas eu acho que é um ponto interessante. Eu sou juiz de direito de primeiro grau, e o que me chama a atenção, um pouco tentando dialogar com a tua colocação, a questão é que um juiz hoje, ele, embora esteja numa cidade de 10, 15 mil habitantes, né, ele se depara com questões que foram tratadas nessa mesa. Talvez isso há 20 anos não fosse uma realidade, mas talvez um ganho desse movimento das mulheres, dessa reflexão, né, que a gente não consegue ainda, de repente, no Supremo Tribunal Federal ter uma posição mais firme, né, na defesa dos direitos das mulheres, mas o interessante é que a sociedade mudou bastante, e eu acho que um
um indicador disso é que numa cidade pequena com 15 mil habitantes surge uma demanda por um reconhecimento de uma união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Surge uma demanda pela interrupção da gravidez no caso de anencefalia ou no caso de violência sexual, né, que a mulher não está conseguindo acessar o seu direito. Né? Isso eu acho importante porque, e aí eu acho que essa interlocução com a tua colocação, no sentido de que, embora a sociedade tenha mudado, embora essas questões surjam em cidades pequenas, a formação do juiz continua sendo rigorosamente a mesma, talvez de 4 décadas atrás, né? Talvez muito mais que isso. Ou seja, eu sou magistrado há 18 anos, eu não posso dizer como é que está sendo hoje, mas a impressão que a gente tem, a Flávia falou sobre isso, a gente já, né, tem trabalhos mostrando, como os direitos humanos não foram incorporados. Não é que o juiz, me parece, esteja uma vontade com o Tratado Internacional. Ele não conhece o Tratado Internacional. Não quero aqui generalizar, eu sei que tem juízes, evidentemente, que são especialistas na matéria, não é? Então, evidentemente, esses aplicam, esses incorporaram. Mas a questão que nós estamos falando, 15 mil magistrados no país, nós temos que pensar num standard de formação, uma base, e com falar sobre isso é exótico. Então, não, esse é um dado interessante. Eu acho que nós temos que entender esse seminário, por isso eu me congratulo com a redação do seminário. É importante. Tivemos na jurisprudência, que depois transformaram em lei, por exemplo, o reconhecimento da união estável heterossexual para aquelas mulheres que não eram casadas de papel passado. Né? Isso surgiu com decisões de magistrados de primeiro grau, em comarcas pequenas que foram reconhecendo ao longo de décadas. Depois surgiu a legislação, depois hoje tem status constitucional. O reconhecimento da igualdade entre os filhos, independentemente de ser havidos fora do casamento ou não. Né? Isso foi, então, eu quero dizer com isso que eu aposto muito mais numa defensoria pública ativa que provoque o judiciário de primeiro grau nas pequenas cidades, seja no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia, né, na Amazônia, mas eu digo, é dessa pulverização, né, dessas demandas é que me parece que daqui a 20 anos, talvez um tribunal superior, né, vá se posicionar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a questão das uniões gays, para citar um exemplo, a competência para analisar é das varas de família, e isso ninguém discute mais no Rio Grande do Sul. Esse aspecto não é discutido. O STJ recém está pensando sobre isso. E o STJ recentemente, há 2 anos, decidiu, para uma questão lá do Rio Grande do Sul, que a competência não era da vara de família. Isso, eu quero dizer, não teve a menor repercussão no judiciário gaúcho, porque essa questão já está superada no judiciário gaúcho. Então, eu digo, eu acho que, e não estou falando aqui só do Rio Grande do Sul, essas decisões talvez lá estejam cristalizadas, mas em outros estados da federação também avançam muito. A Miriam tem uma militância efetiva no juiz, né, junto ao juiz de primeiro grau, sabe disso. Então, quero dizer que esse investimento, eu achei muito oportuno essa colocação, enquanto instituição, a defensoria pública mais ou menos estruturada, dependendo do estado, mas é quem pode sim provocar os juízes a se manifestar. Porque também não adianta a gente se iludir de dizer, vamos preparar os juízes, mas tem um juiz muito preparado numa comarca onde ele não é demandado. Ele está pronto para, acolhendo os tratados internacionais, todo o conhecimento, todo o saber que foi produzido nessa mesa hoje, ele assistiu o seminário pela internet e não aparece a demanda. Então ele está com as mãos atadas. Enquanto que a defensoria pública, que tem um contato mais próximo com a população, né, eventualmente com essas mulheres que estão desamparadas, porque não têm recursos para procurar um advogado particular, uma defensoria pública bem estruturada, capacitada na área de direitos sexuais, direitos reprodutivos, direitos humanos, lá no censo, essa poderá, eu acho que, ser mais transformadora do judiciário do que a própria capacitação do magistrado. Você vê, isso estou colocando assim como minha reflexão, mas quero compartilhar com a mesa e também aberta a discussão sobre isso. Obrigado. Eu acho que falta um tema aqui. Ninguém se referiu à questão da mídia. Que nós estamos falando do gerador do direito, chegamos até a defensoria, não é? Mas para a população brasileira, se nós não tivermos muito claramente que nós precisamos ter uma estratégia junto à mídia, em cada uma das nossas regiões, grandes cidades e pequenas cidades, nós não vamos ter acesso às mentalidades da nossa população brasileira. É a mídia que muito e muito faz a cabeça hoje do povo. Então eu acho que é um tema que já foi objeto de outros seminários, mas que eu acho que sempre que a gente se reúne, ele não pode ficar esquecido. Obrigada.